Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiola Teles Ortega da Silva. Hoje eu vim aqui para falar para vocês como que a gente pode fazer para ajudar as crianças nesse tempo de pandemia, né? O que a gente pode contribuir com eles. Primeiro, a gente tem que tentar manter a nossa organização. Ter o horário do café ter o horário de tomar o café da manhã, quando acordar, trocar sua roupinha, trocar o pijama, continuar certo, tentar, né, manter o horário do almoço, o horário do café da tarde, o jantar, o tomar banho. Tem crianças que recebem atividades em casa, né, então, ou de repente faz aula online, então respeitar esses horários, né, e para a criança não ficar mais perdida ainda. Algumas crianças, elas vão reagir as crianças vão reagir de diferente forma. Algumas crianças, elas vão ficar muito irritadas e vão ficar mais assim, com muita energia e brincando e pulando, né? E outras vão ficar mais tristes, mais no seu canto, né? Aqui em casa, eu tenho uma filha de 5 anos, a Sofia, e eu estou dentro de casa com ela desde o dia 13 de março. A única pessoa que sai de casa é o meu esposo para trabalhar. Então, assim, eu sempre, desde pequenininha, eu tive muito diálogo com a Sofia, eu explico as coisas para ela. Ela não, vamos dizer assim, não mudou o comportamento dela. A única coisa que ela faz, ela reza e pede para Deus que passe logo esse coronavírus e diz que tem saudade dos avós, né, dos meus pais, da mãe do meu esposo, né, dos primos, dos tios, né, dos coleguinhas da escola. É o que ela fala. E pede sempre para Deus cuidar dessas pessoas que estão doentes. É o que ela faz. Ela é uma criança muito determinada desde pequena. Então, ela aceitou. Eu falo que não pode sair para fora. A gente tem um lugar para ela brincar ali no lote de fora. Ela brinca ali dentro de casa, no lote dentro de casa. Mas ela não sai para rua. As crianças aqui da rua saem brincar na rua e ela entende que não poderia, que nós não estamos de férias. A gente está num período que temos que ficar resguardados, temos que ficar isolados. Então ela entende e enfrenta isso muito bem. Mas enfim, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças nesse tempo de pandemia? Dá pra gente fazer o quê? Trazer eles para perto de vocês. Aquelas crianças até 6 anos, né, que estão na primeira infância, a gente pode trazer eles, recolher uma roupa, estender a roupa, ajudar em alguma atividade pequena, assim, tirar um pó, alguma coisa assim, explicando onde que, né, ou explicando onde não pode e tal, onde você veja que dá para a idade dele, né? As crianças acima de 6 anos, dá para vocês mandar arrumar a cama, fazer uma tarefinha um pouquinho mais elaborada. Já os adolescentes, filho, se ele já não faz isso, né, pedir para ele, lava o seu sapato para a mamãe, ajuda a lavar a louça, né, tentar trazer eles para as atividades da casa, né. Outra coisa, dá para fazer uma receita. Tem uma receitinha fácil também que dá para pôr para as crianças. Um pão amanhecido que já comprou na padaria e não quer comer mais. Um pão de casa, cortar ele bem, fazer pedaços desse pãozinho. Dá para a criança passar a manteiga, a margarina com uma faca sem ponta. Depois jogar o orégano, pincelar o orégano em cima e você colocar assar no forno, né? A mãe, o pai colocar assar no forno. Uma receitinha fácil, fica uma delícia para comer, uma torradinha. Dá para agregar essas receitas mais fáceis deles fazerem, para ajudar, para eles se sentirem parte. Isso é importante até antes da pandemia, né? Mas agora que esses pais que trabalhavam fora, eles estão trabalhando dentro de casa, dá para trazer mais essas atividades junto com os filhos, né? Tem que aproveitar essa parte, aqueles pais que estão trabalhando dentro de casa, para ver a rotina do filho, ver até mais um pouquinho da personalidade do filho, né? Porque muitas vezes fica na escola o dia inteiro e chega à noite é que vai poder estar com o filho, né? Então,
Então, aproveitar esse tempo, já que nós estamos passando, né? E aqueles pais que já estão em casa, continuar, né? Tentar continuar a vida. A gente pode fazer brincadeiras, como eu falei num outro vídeo, atividades mais manuais, né? Brincar de massinha. Para o menino, quem sabe, fazer uma pista de corrida no chão, colocar umas fitas, se ele tem pecinhas, fazer uma cidadezinha para ele. Isso vai valer também para as meninas brincarem, se elas tiverem um irmão menino, né, junto. Para as meninas fazer uma cabaninha, uma casinha. De repente, deixar eles fazer uma cabana perto do sofá, abrir um pouquinho mais, né? Liberar um pouquinho mais para a criança também, que ela já está passando por esse momento. Se está difícil para nós adultos, né? Imagine para a criança que foi privada de várias coisas, né? Então, deixar um pouquinho mais a criança com essa liberdade, né? De brincar com as almofadas do sofá, né? Deixar um pouquinho mais, né? Aliviar um pouquinho mais. E o que a gente também tem que fazer é se perdoar um pouco como pai e mãe, porque eu não sei, mas assim... a criança está acabando vendo mais telefone, o celular, acabando vendo mais televisão, né? Então, vai ser difícil a gente controlar muito agora nesse momento, porque eles estão ficando dentro de casa, né? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, se perdoar mais, né? Porque eles vão ficar um pouquinho mais no telefone, no celular, vão ficar um pouquinho mais vendo televisão, né? Porque acaba que brinca e depois acaba se retornando para a televisão. Brinca e vai para o celular. Aqui em casa a gente tem um período, a minha filha mesmo, ela não vê o celular durante a manhã e deixo ela ver a televisão e ainda controla um pouco, coloco outras atividades manuais no meio. À tarde ela vê o celular, com regras, claro, o celular é meu, né, então eu utilizo o celular também, então eu tô sempre pegando para fazer alguma coisa, ou eu pego mesmo para guardar e... ela tem as tarefas da escola, então nós desligamos a televisão, afastamos o celular, fazemos a tarefa da escola dela, né? Juntas, depois aquela atividade da escola que é enviada, escrevo lá palavrinhas para ela ir treinando a leitura, então a gente tem esses tempos assim, né? Estamos sempre treinando, então eu tô tentando, mas às vezes a gente tem que se perdoar como mãe, porque... às vezes a gente faz tudo, a gente faz o melhor que a gente pode. Então, nesse momento, não dá para exigir muito, nem de nós, nem muito deles, né? Então, basicamente, é a gente tentar trazê-los para as atividades nossas, corriqueiras, colocar atividades para eles, manuais, né? E aproveitar esse momento, fazer uma receitinha, estar junto com o filho, né? E a gente tem que cuidar muito, pessoal, como eu sempre falo, né? Isso aí não é só eu que digo, mas os pais são espelhos para os filhos, né? Então a gente tem que cuidar muito como a gente está agindo nessa pandemia, né? Como que você está agindo? O que você está fazendo? Você tá obedecendo? Quando você sai, você usa máscara? Quando você fica muito frustrado de estar dentro de casa, como você reage? Você briga? Estoura? Fica muito bravo, muito irritado? Como você faz, né? Porque os filhos estão vendo isso. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito. Como você está sendo agora, numa situação dessa de pandemia, seu filho está vendo tudo. Seu filho está vendo como você está agindo. Então, a gente tem que ser, assim, agora nessa situação, a gente tem que ser firme, né? Que nem assim, eu aceito, eu não tô saindo dentro de casa, eu falo com os meus pais pelo telefone, não é fácil, sinto muita saudade, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que aprender a obedecer, a gente tem que se adaptar, sabe, às mudanças. Eu peço a Deus que essa pandemia seja a última, que a Sofia, quando estiver grande, não precise passar. Mas eu tenho certeza que se um dia acontecer novamente, ela for uma adulta, ela vai agir como eu estou agindo hoje.
Ela vai lembrar, ou nós vamos conversar e eu vou dizer, filha, vamos fazer, lembra como que foi? Então, o correto agora é você ficar dentro de casa. Então, a gente tem que ensinar para os nossos filhos o que é correto. O obedecer, entendeu? O que nós estamos passando hoje é necessário isso para nossa proteção. E nunca amedrontar, apavorar os filhos, porque o papel dos pais é também acalmar os filhos, mas sempre dialogando, deixando clara a verdade. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço a Deus que essa pandemia passe logo, que essa vacina chegue, para que a gente possa continuar, né, a nossa vida, que a nossa vida volte ao normal. Mas um beijão para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.